Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora que você estiver assistindo esse vídeo. E vamos dando continuidade às nossas aulas aí gravadas. Hoje a gente vai falar a lei dos cossenos, né? Ou teorema dos cossenos. Então aqui está o enunciado, tá, do teorema dos cossenos. Fala que um triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados da medida dos outros lados, menos o duplo produto das medidas deste lado pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Chega, deu para cansar, né? Enfim, resumindo isso. O teorema, a lei dos cossenos vai ser um teorema de Pitágoras expandido, que a gente fala assim, é um teorema de Pitágoras mais forte, tá? Então, assim, a gente vai pegar a primeira parte, a gente pega, lembra o teorema de Pitágoras, mas daí, depois a gente tem só uma coisinha aqui para fazer, tá? Então, o que é isso? O que falou? Ó, que qualquer lado que você pegar em um triângulo qualquer, né, dado um triângulo qualquer, se você pega um lado qualquer, eleva esse lado ao quadrado, tá aqui, ó, tá? Então, pegando o lado A, elevando ao quadrado. Isso vai ser igual ao quadrado dos outros dois lados que você não tinha, que você não pegou de princípio, né? Então, esse cara ao quadrado vai ser igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Depois, aí que vem agora a diferençazinha. A gente vai ter que ver menos duas vezes, esse 2 aqui vai ser fixo, tá? Menos duas vezes o produto desses dois lados vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente pegou inicialmente, que foi o lado A, certo? Então, a gente começou com esse lado A e a gente vai terminar com o cosseno do ângulo A, esse cosseno desse ângulo aqui, certo? Então, esse cara ao quadrado vai ser esse ao quadrado mais esse ao quadrado, menos duas vezes esse, vezes o cosseno desse cara que está oposto ao ângulo A. Ah, se eu tivesse começado pelo lado B, também seria a mesma coisa, ó. B ao quadrado vai ser igual a soma do quadrado dos outros dois lados, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto entre eles e o cosseno do ângulo oposto, né, ao ângulo B inicial, que foi o cosseno do ângulo ao lado B inicial, que é o cosseno do ângulo B. E se eu tivesse começado pelo lado C também, esse cara ao quadrado vai ser igual aos outros dois caras ao quadrado somados, menos duas vezes, né, esses dois caras multiplicados, né, A vezes B, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado C, né, ao ladinho C, que é o ângulo Czinho aqui. Show. Então, se eu pegar aqui, ó, fazer um próximo aqui, pegar aqui, desenhar aqui só de qualquer jeito mesmo aqui, só para a gente ver se captou a mensagem. Tem um triângulo qualquer aqui, muito bonito, meu triângulo, por sinal. Você escolhe um desses lá. Vou escolher esse cara aqui, alfa. Vou chamar aqui de x, y e z. Né? Como é que fica a relação? Eu começo sempre pelo cara que está oposto ao ângulo que eu vou terminar. Eu quero fazer com o ângulo alfa, então vou começar pelo z. Então, z ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Até agora parece teorema de Pitágoras, né? Agora vem a diferençazinha. Menos duas vezes o x vezes y e o cosseno do ângulo alfa, certo? Por isso que chama lei dos cossenos. Tem que aparecer o cosseno em algum lugar, né? Não é o seno. Lei dos cossenos, tá? De modo prático, a gente vai usar o teorema do cosseno, a lei do cosseno, na maioria das vezes, quando na questão você tiver dois lados e um ângulo, tá? Geralmente, tipo, 90% dos casos é assim. Dois lados e um ângulo, né, e o ângulo entre eles, a gente usa a lei dos cossenos. Beleza? Então, na prática, a gente vai ver aqui como é que vai ficar. Em um triângulo, os lados de medida 6 raiz de 3 centímetros, os lados de medida 6 raiz de 3 centímetros e 8 centímetros formam um ângulo de 30 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Ó, vamos lá, vamos desenhar aqui um triângulo aqui. 6 raiz de 3. Vou pegar uma retinha bonitinha. 6 raiz de 3. Outro cara aqui. Vou botar aqui 8, né? Aí o outro camarada a gente vai encontrar. Tá aí o nosso triângulo, meio mais ou menos, mas tá bom. Aqui. O ângulo aqui
30 graus a 6 raiz de 3, outro ângulo 8, e o ângulo formado entre eles de 30 graus. Calcule a medida do terceiro lado, está aqui. Vamos lá armar. Começa observando que o x está oposto ao ângulo em questão, então a gente vai começar por ele. Começa sempre por cara que está oposto ao ângulo que você está trabalhando. Então, o ângulo de 30, quem está oposto ao ângulo de 30 é o x. Então, x ao quadrado vai ser igual a 6 raiz de 3 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Agora vem, menos 2 vezes o produto entre esses dois caras. 8 vezes a raiz de 3. Desculpa. 8 vezes 6 raiz de 3. Ficou meio apertado aqui, né? Só chega a pegar um pouquinho. Vezes o cosseno do ângulo de 30 graus, tá? Aí eu vou lembrar, quanto que é o cosseno de 30? De acordo com a tabelinha, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? Tem que ficar isso aí na cabeça, esses valorizinhos notáveis a gente tem que saber. X ao quadrado vai ser igual a 36 vezes 3. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Mais 64 menos. Essa parte aqui eu vou deixar para fazer a conta só depois que eu colocar o valor do cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Vou fazer ela depois aqui. Tá? Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a 108, que é 36 vezes 3, mais 64, menos. Aqui, o lance é o seguinte, ó. A gente tem esse 2 multiplicando e tem um 2 dividindo, então a gente pode simplificar para ficar mais fácil. Né? E tem um produto dessas duas raízes, raiz de 3 vezes raiz de 3, na verdade, vai dar raiz de 9, que é 3. Né? Então, 8 vezes 6 vezes 3. Quem é esse 3 aqui? Esse 3 é o raiz de 3 vezes raiz de 3. Ok? Beleza? Então, x ao quadrado é igual a 108 mais 64, 172. Certo? 172. 8 vezes 6, 48. 48 vezes 3, 144. Né? X ao quadrado é igual a, mais ou menos, a raiz, x ao quadrado é igual a 72. Se fosse 40, seria 30, então é 28. Certo? X ao quadrado é igual a 28. Se x ao quadrado é 28, o x é a raiz quadrada de 28. Não, lembrando que não precisa de tomar um valor negativo nesse caso. X ao quadrado é 28, aí que tá, né? 28, geralmente você não escreve assim, você tem que fatorar ele. Então, vamos aqui no cantinho, fatorar o 28 para ver o que vai dar. Vai dar por 2, que vai dar 14, por 2, que vai dar 7, que por 7 vai dar 1 e fechou a conta. Quer dizer que 28, na verdade, é 2 ao quadrado vezes 7. Por que eu vou escrever assim? Porque quando eu escrevo 2 ao quadrado vezes 7 aqui embaixo, né, eu consigo extrair a raiz quadrada desse 2 ao quadrado, que é 2, e só sobra o 7 dentro da raiz. Né? Então, centímetros. Então, a medida do terceiro lado aí é 2 raiz de 7 centímetros. Beleza? Então, tem mais alguns aqui. Né? A medida do lado oposto a um ângulo de 60 graus, formado a medida do lado oposto a um ângulo de 60 graus, formado pelos lados de medidas 6 e 8. Então, vamos fazer a letra A. A gente tem um triângulo com lado 6, o ângulo entre eles 60 graus e o outro lado 8. Quer saber esse terceiro lado aqui, x. De novo, a gente vai começar com x ao quadrado, porque ele está oposto ao ângulo, né? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Agora vem menos 2 vezes 6 vezes 8, produto desses dois caras, vezes
Lei dos cossenos quer dizer que tem que aparecer o cosseno de 60. Vamos embora, vai ficar x ao quadrado igual a 36 mais 64 menos 2 vezes... Vou fazer essa continha aqui, tá? 6 vezes 8, 48. Vou colocar logo aqui e vou colocar o cosseno de 60, que é meio, né? Cosseno de 60, que é meio. Ó, não multipliquei o 2 porque, pô, eu quero é cortar para ficar fazendo menos conta. Então, sempre que der, né, a gente deixa esse 2 aqui para cortar com o denominador aqui do cosseno, né? Se são ângulos notáveis, o denominador é 2, então vai dar sempre para cortar. Aí facilita a conta para a gente. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100 menos 48. X ao quadrado é igual a 52. X é igual a 52. Eu posso fatorar igual eu fiz o outro, mas eu também posso sempre procurar uma multiplicaçãozinha que dê 52. E uma multiplicaçãozinha que dê um número aqui, né, porque na hora que eu for tirar a raiz quadrada, 52. Pensa numa multiplicação a partir de um quadrado perfeito que dê 52. Pô, 4 vezes 52 rola. 4 vezes 52, ou desculpa, 4 vezes 13. 4 vezes 13 é 52. Então, se eu escrevo assim, ó, 4 vezes 13, ao invés de escrever 52, eu tenho que o 4 tem raiz, que é 2, raiz exata. O 13 não tem raiz exata, então a gente deixa aqui indicado, certo? Então, tá aí, 2 raiz de 13 centímetros. Vou fazer o próximo aqui. Só para isso eu vou pegar aqui e copiar. Tem uma página nova. Vou ficar com o enunciado aqui em cima. A medida dos ângulos opostos. A medida do ângulo oposto a um lado médio, sabendo que os lados medem 6 raiz de 5, 10 e 2 raiz de 10 metros. Tá. Quem é o lado médio primeiro, né? Qual desses caras é o lado médio? Olha, raiz de 5 é mais ou menos 2 ponto alguma coisa, 2,2, tá? Não é um valor... A gente não vou trabalhar com valor exato não, porque eu só quero saber mais ou menos quanto que vale. Então, 2 ponto alguma coisa vezes 6 vai dar 12 alguma coisa. Ó, raiz de 5 é 2 ponto alguma coisa, 2 vezes 6 já vai dar 12. Então, esse lado aqui mede mais do que 12. Esse lado mede 10, esse lado vai 2 raiz de 10. Raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa. 2 vezes 3 é 6, né? 2 vezes 3 é alguma coisa, vai continuar sendo menor do que 10, certo? Então, esse cara é o maior, esse cara aqui é o lado médio, esse aqui é o lado menor. Ok? Então, vamos lá. A partir dessas informações, a gente vai montar aqui o desenho. Vou fazer um desenhozinho aqui, então... Um lado pequeno, outro lado maiorzinho, outro lado maiorzão. Aqui está o 6 raiz de 5, que é o lado maior que eu desenhei. Esse aqui é o 2 raiz de 10 e esse aqui é o 10, tá? Ele quer saber a medida do ângulo oposto ao lado médio. Então, o ângulo oposto ao lado médio é esse cara aqui. Beleza? Qual a medida desse ângulo? Ó, começa pelo 10. Então, 10 ao quadrado vai ser igual a... Deixa eu ver se melhora um pouquinho. 10 ao quadrado igual a 2 raiz de 10 ao quadrado mais 6 raiz de 10 ao quadrado. Vai ficar sem espaço, né? Apagar para ficar bonitinho, ficar uma coisa só. Eu vou pegar menos 2 vezes só para ficar com mais espaço aqui. 2 vezes 2 raiz de 10 vezes... Opa, botei raiz de 10 aqui, né? Ó, só anota o erro aqui, ó. Cuidado com o erro aqui, deixa eu apagar. Ó, lembrando que não tem edição não. Aqui é na hora, tem que ver o erro
e, e consertar. Aqui 5, tá? E vezes 6 raiz de 5 vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? Acho que eu vou voltar para minha linhazinha mais fina. Voltei. Então aí a gente armou o problema. Um lado ao quadrado é igual ao quadrado dos outros dois lados somados, menos 2 vezes o produto desses mesmos lados, pelo cosseno do ângulo alfa. Tá certo? Então vai ficar 100 igual a 4 vezes 10. 2 ao quadrado, 4. 10, raiz de 10 ao quadrado, 10. Mais 36 vezes 5. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 5 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, 5. Menos, aqui a gente vai ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes a raiz de 50. A gente multiplica lá dentro do radical. Lá dentro da raiz, certo? Vezes o cosseno do alfa. Tá? Deu essa continha aqui, vai dar 100 igual a 40 mais 180 menos 24 raiz de 50 cosseno do ângulo alfa. 100 menos isso aqui, essa continha aqui, ó, essa continha aqui vai dar 220, tá? Então já vou passar ele para o lado do 100, então menos 220, só para economizar um passo aqui, igual a menos 24 raiz de 50 cosseno do ângulo alfa. Isso aqui vai dar menos 120 igual a menos 24 raiz de 50 cosseno de alfa. Vou passar esse 24 raiz de 50 para o outro lado dividindo. Então vai ficar cosseno de alfa é igual a 120 dividido 120 dividido por 24, que multiplica a raiz de 50. Você pode falar, professor, e o sinal de menos aí? Na verdade, aqui, se a gente tivesse feito isso, né, ia ser menos com menos ia dar mais, né? Porque ele passou para o lado de lá, a operação inversa é a divisão. Né? O menos, isso aqui é um número negativo que está multiplicando. Então, o número negativo passa para o outro lado dividindo. Ele não é uma subtração, tá? Então, esse sinalzinho aqui de menos e menos, na verdade, vai ficar, né, aqui, ó. Esse sinalzinho aqui de menos e menos, esse e esse, quando a gente dividir, vai ficar um valor positivo. Beleza? Então, a divisão desse negócio aqui vai dar por 24. Dá para dividir o 120 por 24, que vai dar 5. Então, vai ficar 5 sobre... faltou 50 aqui. 5 sobre raiz de 50. 5 sobre raiz de 50. A gente tem que... A raiz de 50, né, é 2 vezes 25. Então eu posso vir aqui, ó, 50. Lembra que 50 é 2 vezes 25. Então, fica 5 raiz de 2, tá? Na dúvida, você fatora aí depois. Corta, corta. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Mas como 1 sobre raiz de 2 não é usual, né, a gente precisa racionalizar, ou seja, multiplicando em cima e embaixo aqui, multiplicando em cima e embaixo pela raiz do 2, para poder tirar esse radical daqui de baixo, vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Esse é o cosseno do alfa, certo? Esse é o cosseno do alfa. Cosseno do alfa, raiz de 2 sobre 2. Aí tá.
Aí eu vou lembrar que lá na tabelinha aparece esse raiz de 2 sobre 2. Aparece quando o cosseno é quanto? Quando o cosseno é 45. Tá? Quando a gente tem um cosseno valendo 45, desculpa, quando o cosseno vale raiz de 2 sobre 2, a gente tem que o ângulo que gera esse cosseno é o ângulo de 45. Então, a medida do ângulo oposto ao lado médio, sabendo que nessas condições, né, como o cosseno do ângulo alfa é raiz de 2 sobre 2, logo, por se tratar de um triângulo, né, os valores do ângulo estão entre 0 e 180, esse cara aí, o cosseno, o ângulo alfa, vai ser igual a 45 graus. Beleza? Então, é isso aí. Deixa eu ver o anterior aqui, que tinha mais o que, né? Então, só essa C aqui para a gente terminar. Vou fazer a C aqui. Vou adicionar aqui uma nova página também. Calcular o lado C, né? Dados o lado A, o lado B e o ângulo B. Observa que esse desenho é um pouquinho diferente, né? Então aqui, ó, vamos lá. Desenhei o triângulo aí mais ou menos. Então esse cara aqui vale 6 raiz de 2. Esse cara aqui 2 raiz de 13. Tá? Não estou levando em consideração esses tamanhos aqui, tá bom? Então, eu não estou observando quem é maior, quem é menor. Estou fazendo um desenho de qualquer jeito mesmo. Como ele falou assim, que o B vale isso e o ângulo B é 45, então o ângulo B tem que estar aqui em cima, ó. 45 graus, tá? Porque é oposto ao lado B. O lado B é 2 raiz de 13. Então, o ângulo B tem que ser o carinha que está oposto ali a esse ângulo. Aí, beleza, vamos lá. Calcule o lado C. Vamos botar aqui, Czinho aqui. A gente começa sempre, independente do que foi dado aí no problema, não vou começar pela letra, não. Vou começar por quem está oposto ao ângulo em questão. O ângulo dado é o 45, então a gente vai começar pelo cara que está oposto ao ângulo de 45. Então, 2 raiz de 13 ao quadrado. Começa por esse cara. Aí, vamos embora. 6 raiz de 2 ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes 6 raiz de 2 vezes C, vezes o cosseno de 45. Beleza? Então vou botar logo aqui em cima, cosseno de 45, a gente acabou de fazer a continha, né? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Então vai ficar 4 vezes 13. 4 que é 2 ao quadrado. Raiz de 13 ao quadrado, 13. 36 vezes 2, mais C ao quadrado. Mais, de novo, 2, 6 raiz de 2 vezes C, vezes o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2, de novo. Não fiz a continha aqui ainda, porque naquele esquema, na esperança de que sempre a gente consegue cancelar, tá? Então, vai ficar 4 vezes 13, 52. 36 vezes 2, 72. C ao quadrado. Mais não, desculpa, eu errei aqui, hein? Ó, ninguém para falar. Então, vamos dar uma pausa para consertar. Não tem edição, lembrando que esse vídeo é tudo ao vivo. Não tem edição, tem que errar e ver na hora, senão fica errado mesmo. Aqui, menos, né? Menos aqui, menos. Aqui vai dar 6 vezes 2 vezes C. Raiz de 2 vezes raiz de 2 deu 2, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 deu 2. Continuando, né? Essa continha, isso aqui vai dar 12, então vai ficar assim, né? 52, 72 mais C ao quadrado menos 12C. Cara, a princípio, assim, ó, isso aí tá parecendo o quê, hein? Ó, tem um quadrado e tal, então se tem uma letrinha ao quadrado, é uma equação de segundo grau. E se é equação de segundo grau, a gente tem que separar tudinho aí bonitinho, de um lado só, para poder resolver, né? Então, ó,
Vou pegar esse 52 que está aqui. 52 que está aqui desse lado. Se eu passar por ele para o lado de cá, ele vai vir subtraindo, né? Então, eu posso escrever assim, não tem problema não. 0 é igual a 72 menos 52 mais c ao quadrado menos 12c. 72 menos 52 vai dar 20, certo? Então, c ao quadrado menos 12c mais 20 é igual a 0. Ok, pessoal? Certinho? Chegou nessa hora aqui, na equação de segundo grau, a gente vai ter algumas maneiras para resolver isso, tá? A gente pode fazer pela soma e produto, pode fazer pela forma de Bhaskara, pode fazer pelo método de completar quadrado, né? Então, fica a critério aí do freguês aí, tá? Se eu fosse fazer por soma e produto, eu precisaria de dois números que multiplicado deem 20, tá? E somado tem que dar 12, tá? Pô, é moleza, acho que é mais fácil a gente fazer por soma e produto aqui, porque a gente pode pensar, ó, multiplicação que dá 20 é isso aqui, ó, 1 vezes 20 dá 20, mas somado isso não dá 12. 2 vezes 10, 2 vezes 10 dá 20, e somado dá 12. Opa, então já resolvi meu problema. Eu sei que o C1 é o C' é 2 e o C travou, destravou. O C duas linhas, o segundo C é 10. Lembrando, multiplicou. Isso, tá? Lembrando que aqui na frente o C é 1, tá? O termo A, desculpa, o termo A que está aqui na frente do Czinho, do C ao quadrado, do termo quadrático é 1. Então, posso fazer isso direto. Multiplicar tem que dar... Multiplicar tem que dar o 20, multiplicando as raízes tem que dar 20, e a soma das raízes vai dar 12, né? Lembrando que menos 12 está aqui, então tem que ser o sinal trocado, tem que ser 12. Então, 2 e 10 daí, tá? 2 e 10 são os valores aí do valor de C, tá? Aí tá, beleza. 2 e 10. Agora é o seguinte, eu vou ter que analisar uma coisinha. Eu vou pegar esse triângulo aqui, vou copiar, mandar ele para a próxima página, assim como as respostas. 2 e 10. Porque eu vou analisar o seguinte, ó. Próxima página aqui. Então, 2C pode ser 2 e o outro C era 10, né? Será que esses valores vão satisfazer? Né? Será que pode ser esses valores mesmos aí? A gente testa aqui o seguinte. Em um triângulo, a soma dos menores lados, tá, tem que ser maior do que o maior lado. Tá? Aproximadamente, 6 raiz de 2 vai ser 6 vezes 1,4, mais ou menos, vai dar quase 9 aí, quase 9. E 2 vezes a raiz de 13, 2 vezes a raiz de 13 vai ser 3,5, 3,6. Então, isso aqui vai dar quase 8, tá? Vai dar quase 8, quase 9, quase 8. Tá. Lembrando que isso aqui não é 9, aí... Na hora que soma esses dois caras aqui, o menor aqui nesse caso é 8, certo? Esse aqui é menor do que esse. Então, 2 mais 8, né? 2 mais 8 vai dar mais do que 9, né? Se isso aqui fosse 7, né? Que não é, que é maior que 7. E esse cara aqui é maior do que, um pouquinho maior do que 8, né? Quase 9. Então, na hora que somar esses negócios aqui, deu maior, vai dar maior. Certo? E se eu somar aqui, ó, esses dois aqui, 9 com 8 também dá maior que 10, né? Então, mesmo assim, tá com dúvida? Tá com dúvida? Se tiver de posse de uma calculadora, faz a continha para ver certinho. Não tem calculadora, estou fazendo aqui agora na mão. O que eu faço para saber? Como é que eu faço para saber que 2
2 raiz de 13. Quanto que é? 2 raiz de 13 mais 2 é maior do que 6 raiz de 2, tá? Então eu tenho que provar, será que vai ser maior mesmo, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que elevar o quadrado em ambos os lados, tá? Eu levo isso aqui ao quadrado. E se ainda assim continuar maior, fica o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, o quadrado desse cara, que vai dar 4 vezes 13, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 13 mais 4. Será que isso é maior do que 36 vezes 2? 4 vezes 13? 52. 52 mais 4? 56. Então, 56 mais 8 raiz de 13 maior do que, será que isso é maior do que 72? Tá? Então, 8 raiz de 13 precisa ser maior do que 72 menos 56, ou seja, vai dar 16. 16, né? 56 estava aqui, passou, ó, esse 56 estava aqui, passa para cá, subtraindo, beleza? Então dá 16. E assim, ainda assim, será que isso aí é maior? Aqui eu já consigo saber que é maior sim, né? Aqui porque raiz de 13 é maior do que 3. E 3 vezes 8 vezes 3 é maior que 16. Tá? Mas se você ainda assim tivesse com dúvida, elevava de novo ao quadrado. E assim que você elevasse ao quadrado novamente, você descobrir que esse cara é maior. Então, ó, a desigualdade triangular foi respeitada, né? Então existe essa possibilidade aí para o nosso C valer tanto 2 como valer 10. E é isso, pessoal. Vamos ver se tem mais umzinho aqui para a gente fazer. Essa aqui eu já fiz, né? Essa aqui dá a mesma ideia dos outros. Um exercício mais prático, de repente, seria esse aqui, para a galera de edificação, né? A Prefeitura de uma cidade está estudando a viabilidade de construir uma terceira passarela sobre a rodovia ligando os bairros A e B diretamente. O A está aqui, ó. O A está aqui. É que cortou. A partir dessa passarela, a partir de uma passarela já construída, né? O acesso será feito pela passarela 1 e 2, que ligam os bairros A e B, respectivamente ao ponto P. As medições feitas pela empresa contratada mostram que a passarela 1 e 2 medem respectivamente 130 e 220 metros. O ângulo formado entre essas passarelas 1 e 2 é de 60 graus. Tá? Então vamos lá, vamos trazer isso aí para o desenho. Ó. Vou desenhar aqui 60 graus. Tá. Se o projeto for aprovado, quantos metros de extensão terá a passarela que ligará diretamente os dois bairros? Admito que a extremidade A e P estejam na mesma altura em relação ao solo. Então, aqui... Eita. Daqui, né? Então aqui, mais ou menos isso. Bem mais ou menos o desenho. P, aqui tá B. Essa passarela, a passarela 1, mede 130. A passarela 2, 220. O ângulo entre elas, né, que ele falou, é de 60 graus. E quer medir essa medida aqui de AB, tá? Então só vou armar aqui o enunciado para vocês, só vou armar e a partir daí vocês podem fazer aí à vontade. X ao quadrado vai ser igual a 130 ao quadrado mais 220 ao quadrado menos 2 vezes 130 vezes 220. Não coube. Falta o que agora? Vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Tá? Quanto que é o cosseno de 60? Meio. Partiu para o abraço aí, faz a continha e tá certo. Então, ó, assim a gente fecha a aula de
do teorema dos cossenos, a lei dos cossenos, tá? Junta-se a outra lei dos senos e até mais.